Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, hoje a gente está aqui na nossa live, terceira live, né, que a gente está fazendo aqui no meu canal. E hoje nós vamos estar com a Aline Monsetti, tá? Vai ser muito bacana a participação dela. Hoje ela vai estar aqui comigo falando um pouco da sua trajetória, da sua carreira na área de direito, né? Ela é formada em direito. Então, assim, ela tem 9 formações acadêmicas, né? Formada em direito, tutora em 2 faculdades, né? Na Unijorge e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então, é uma pessoa da área de direito. Hoje, para as pessoas que têm interesse em fazer esse curso na faculdade ou têm interesse em exercer alguma profissão além das coisas que a Aline já faz, é uma oportunidade de vocês conhecerem, tirar dúvidas, né? Conhecer um pouco da trajetória dela, entender um pouco do processo de formação, como funciona, como é que está o mercado de trabalho. Então a gente vai ter aqui hoje um bate-papo, tá? Muito bacana. Eu conheci a Aline por intermediação de uma necessidade que eu tive em comum com ela, né? E que foi de consultoria jurídica, que ela também faz esse serviço, presta esse serviço, né, à sociedade. Então eu precisei dela para fins imobiliários e me atendeu super bem, né? Uma pessoa muito honesta, muito bacana, muito simpática também, com energia maravilhosa. Então, hoje eu vou dar a vocês a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre ela, né? E ver também esse caminho, tá? Essa trajetória dela na área de direito, na área de ser tutora em faculdade, né? De ministrar aulas, tanto em AD quanto presencial. E ela também é servidora, né? No município de Camaçari. Lá ela é analista, né? De controle interno na controladoria. Então, assim, é uma pessoa com uma bagagem muito legal e é uma oportunidade da gente conhecer, né, esse caminho que ela optou em seguir, ela trazer aqui pra gente alguns exemplos, né? E quem que se sentir à vontade, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar liberado a fazer as perguntas. A gente vai fazer como a gente sempre faz. Então, a princípio, eu vou convidá-la para entrar na live comigo, tá? Ela vai falar um pouco sobre tudo dela, também tem algumas curiosidades, quero ouvir um pouco mais sobre ela. Eu deixei uma caixinha para vocês durante a semana, né? Durante os 3 dias anteriores, para que vocês fizessem perguntas sobre algumas coisas que vocês quisessem saber com relação à profissão, à carreira, o que, que ela faz, e também do curso, né? Então eu tive muitas perguntas, muitas pessoas fizeram perguntas, deixaram perguntas para que eu fizesse aqui para a Aline. Como muitas perguntas foram parecidas, né? Parecidas, outras idênticas, eu selecionei 3, tá? E essas 3 eu vou estar fazendo aqui assim que ela terminar de falar um pouco sobre sua história, tá certo? Então eu vou falar sobre as 3 perguntas que eu selecionei aqui com base nas solicitações de vocês, tá certo? Vamos ver se vai entrar mais pessoas para ouvir a gente hoje. Volto a falar que é uma live que eu tô trazendo aqui pro Instagram, um pouco diferente das lives que a gente assiste, né? Não são famosos, a gente não tá aqui sem muito foco. A gente tá com foco aqui exatamente em trazer, né? Eu tô aqui com foco trazer mensalmente pessoas de diversas áreas profissionais que queiram agregar alguma coisa. Porque a gente entende que mercado de trabalho difícil, né? Dificuldades financeiras de muitas pessoas, o lado emocional, se a gente for falar disso, vai ficar mais complicado, porque cada um tem as suas dificuldades. Então, é uma oportunidade que eu estou abrindo para os profissionais virem, né, se apresentar, falar da sua carreira, falar os caminhos que seguiram, falar também das dificuldades, como foi que superou, como foi que venceu, dar dicas, porque eu sei que quanto mais informação a gente puder passar, né, agregar de forma positiva e que realmente faça a diferença na vida das pessoas, eu acho que esse é o caminho. Então eu estou trazendo para o meu Instagram essa vivência, né,
essa porta para que as pessoas venham, converse, ouça, discuta, né, assuntos bacanas sobre profissão, sobre área, sobre estudo, sobre RH, sobre empresa. Então, eu quero deixar essa troca sempre em aberto para todos que me seguem, todos que me conhecem também, né, através do WhatsApp, pessoalmente. Eu acho muito bacana essa troca de energia, de conhecimento, porque a gente acaba sempre aprendendo, né, dividindo o conhecimento, todo mundo ganha, que é a parte mais bacana, né, porque cada um tem suas particularidades, seus receios, suas dificuldades, seus bloqueios. E quando a gente consegue encontrar pessoas que nos ouvem ou nos dá exemplo, né? A gente aprende muito pelo exemplo. A gente costuma ver pessoas se superando naqueles programas de TV, a gente fica, poxa, eu me queixo tanto. Então, assim, através do exemplo, a gente também consegue aprender a amadurecer muita coisa na nossa vida, né? Então, essa é a proposta da live também, né? Que a gente ouça, que a gente aprenda, que a gente veja que não é fácil para ninguém conquistar as coisas na vida, mas que a gente precisa perseverar. Perseverar e buscar, né, forças e seguir os nossos objetivos profissionais, tanto como pessoal também, né? Mas eu me refiro muito ao lado profissional, porque eu vejo muita gente bacana, inteligente e que fica muito confusa, ou desiste nas primeiras dificuldades, ou acha que não vai conseguir, né? Desiste no primeiro não. Então, assim, tem muito não, gente, que é sim. É disfarçado. É sim disfarçado de não. A gente só percebe mais na frente. Então, vamos viver mais essa troca hoje. Deixa eu verificar se a Aline já entrou na live. Enquanto eu não chamo ela, pode chamar pessoas, convida lá pessoas, vai nesse aviãozinho aí, ó, do Instagram, envia essa live para as pessoas que você conhece, pede para vir participar. Se tem adolescente, tem universitário, tem pessoas formadas já na área e que estão sem saber o que fazer, né? Qual caminho seguir. Chama lá, diz, olha, ouça lá, ó, tem uma pessoa da sua área conversando hoje numa live, né? Vamos divulgar, porque quanto mais a gente puder ajudar pessoas, melhor pra gente, porque a gente se sente bem, né? A gente ganha muito em ajudar os outros. Então vamos divulgar, tá certo? Vamos ver se ela já tá aqui e aí a gente conversa, tá certo? Para quem tá chegando agora, hoje nossa convidada é a Aline, tá certo? Olá, boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom, Aline? Tudo bem. Tá linda. Obrigada. É algo novo para mim, assim, então estou meio apreensiva, né? Então, embora seja extrovertida, estou um pouquinho. Mas é normal. Uhum. Eu também fico, toda vez eu fico um pouco assim, mas a gente vai. Quando a Relaxando. gente começa a falar do que a gente gosta, a gente vai relaxando como Verdade. coisa coisa. É verdade. Então, Aline, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigada por você ter topado. Eu lembro que eu botei uma caixinha perguntando quem topa participar de live. Amanhã eu vou estar postando outra, né? Uhum. Para poder falar sobre carreira, né? Trabalho, carreira, porque assim, Aline, a gente entende, eu sou da área de recursos humanos e eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas, assim, em desistir de um sonho, desistir de caminhos difíceis, por achar que é muito difícil ou impossível, ou por falta de incentivo mesmo, financeiro, Uhum. ou moral, de oportunidade. Então, assim, eu vejo que existe muita dificuldade. Então, assim, eu estou fazendo lives aqui no meu Instagram com o intuito, com o intuito de trazer oportunidade, trazer exemplos, né, de diversas áreas. Eu já tive aqui nutricionista, já tive segurança do trabalho. Uhum. Então, assim, as pessoas vêm, que nem você tocou, falar um pouco da sua carreira, né? Formação, se formou em quê? Eu vi que você tem 9 formações Nossa, no seu LinkedIn. No seu LinkedIn. mestrados, Isso.
parabéns pela trajetória, assim, de estar sempre se inovando, né? Buscando conhecimento, porque sempre tem novidades, né? A gente tem sempre que se manter atualizado, o mundo muda o tempo todo. Então, eu olhei seu LinkedIn, tá? Aí eu vi que você tem essas novas formações, vi que você faz consultoria jurídica, vi que que você é tutor em 2 faculdades, vi que você é analista de controle interno na controladoria da prefeitura, né, de Camaçari. É isso. Então, assim, eu vi que eu disse, gente, ela ainda vai ter tempo de falar comigo à noite. É Por tanta isso. coisa. É assim, eu Eu já sempre vi que gostei. você é uma mulher dinâmica, né? Não, Com eu sempre muita gostei energia. eu sempre gostei de estudar, né? Sempre gostei de me envolver com tudo, assim, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que gostava de escrever, que gostava de. Quando eu era criança, é, brincava de banco, brincava de. Eu comecei a dar, eu dei banca muito cedo, assim. Eu sempre gostei de me envolver, me relacionar com pessoas, né? Então, e todo o meu percurso profissional foi todo feito com muito esforço, com muita dedicação e sempre me envolvendo com tudo, né? E aí, para mim, tem alguns percalços, às vezes, porque eu sou muito emotiva também, então o lado emocional também às vezes pesa, mas assim, olhando para o meu percurso profissional hoje, eu sinto orgulho porque foi tudo construído com muito esforço, né? Com muita E é dedicação. Assim. E o direito foi exatamente isso também, né? O direito hoje é uma profissão, um mercado de trabalho com muitos profissionais, né? Então tem muita gente que às vezes tem um sonho. E eu já ouvi muitas pessoas que desistiram de cursar porque acham que o mercado está muito cheio de profissionais. Mas eu acho que se você de fato tem aquele desejo e aquela a vocação, se você gosta, né? Acredito que você vai traçar o seu percurso, você vai buscando, né? Vencer essas barreiras para tentar chegar, alcançar, né, o seu sonho, né? Tentar alcançar. assim. Que eu acho que é mais ou menos isso que eu fiz, né? Porque hoje eu estou fazendo aquilo que eu gosto e atuando com o que eu gosto, né? Dos 2 lados, tanto na prefeitura, como advogando e como estando na área de educação também. Que Então, massa. É isso mesmo, a gente vê muita gente achando que é muito difícil, né? Isso é normal, viu? Em várias áreas eles falam, eu ouço muita gente falando, eu vou fazer medicina, falar, mas tá uma área tão concorrida, e se não der certo, isso não... as pessoas esquecem, né, às vezes, de fazer aquela autoanálise, né? Do que eu gosto, é o que eu quero, então se é o que eu quero e é o que eu gosto, eu vou seguir esse caminho. Eu vou achar dificuldades como qualquer outro caminho, né? Mas eu vou fazer o que eu gosto. Então, eu também exatamente. percebo que ocorre muito esse questionamento, às vezes, nas pessoas enquanto carreira, né? Enquanto caminho Uhum, profissional que vai estar seguindo, né? uhum. Mas bacana, Aline. Então, o que foi que te chamou a atenção no direito? Me conta aí, por que você optou esse caminho de direito? Eu tenho uma filha que Gostei. ela também tem esse desejo, né? Sim, Me conta. minha mãe disse que eu sempre achou que eu faria direito, porque eu, desde pequena, eu sempre fui muito engajada, assim, em defender que eu achava, né, correto. Sempre fui muito de falar e dizer. Eu me lembro que a gente viajou quando eu tinha 14 anos, nós fomos para a época, a gente foi para Foz do Iguaçu, e lá, na época, que era a época dos bancos 24 horas, né, não tinha banco assim, como a gente vê hoje, e aí eu fui tirar, e eu sempre gostei muito de organizar, de ficar com meu pai. Eu lembro que a gente viajou, meu pai deixou tudo comigo, cartão e tal, e aí eu cheguei lá para sacar o dinheiro perto do hotel e não tinha, o caixa eletrônico estava quebrado. E aí eu peguei o telefone, liguei para a central e falei. Eu já estava ali, já atuando na área de consumidor com 14 anos, assim. E no dia seguinte, quando eu voltei, o caixa estava consertado, estava todo. Então, assim, eu sempre gostei disso, assim, de querer resolver e tal. E acho que foi um caminho, né? Terminou, eu senti que era isso que eu gostava, né? É óbvio que quando a gente conclui o ensino médio, que a gente está se preparando para o vestibular e pensando na carreira, a gente está muito novo e a gente fica com receio. Eu quero fazer direito, mas como será, tal. E assim, eu te digo, acho que até quando eu entrei na faculdade e comecei a cursar, né, direito, eu ainda me sentia muito insegura, assim, porque
É uma profissão que tem um linguajar, né, formal, né? Tem umas disciplinas, assim, as matérias, assim, bem técnicas, assim, é toda uma linguagem diferente, e no início a gente fica, de fato, perdido. Mas eu acho que a experiência, o tempo, a gente vai adquirindo aquele conhecimento. E hoje, inclusive, por entender da formalidade do direito, com os meus clientes, eu procuro sempre tentar decifrar aquela linguagem formal, né? Então, às vezes, eu tenho colegas que dizem assim, conhecidos que dizem, não tenho paciência de explicar ao cliente, me pediu para me explicar do recurso tal, e assim ele não vai entender, só que eu tento passar para a pessoa decifrar, né? Aquela linguagem formal. Para ela entender o que é que está buscando, qual é o direito que eu estou buscando dela, para ela compreender. Porque, na verdade, embora o direito seja uma profissão formal, na verdade, a gente está ali buscando solucionar um problema de alguém, assim. Então, a gente tem que buscar trazer para a pessoa essa linguagem, né? Deixar acessível, né? E eu acho que talvez um dos grandes entraves do direito é isso, né? Muita formalidade, as pessoas dizem também, o direito é tão formal que é para poder os outros, que é para poder as pessoas não entenderem, né? Mas eu acho que a gente tem como tentar decifrar isso, né? Deixar isso mais acessível para as pessoas. Então, como carreira, tem todo um desafio, porque é um curso que não é um curso fácil, embora hoje a gente tenha diversas... Eu me lembro que a época que eu comecei a fazer vestibular, só tinha a Católica... tinha a UFBA Católica e a Unifax, que era super concorrido, e eu comecei a fazer meu curso em Aracaju. Fiz o curso em Aracaju depois que eu vim para Salvador. E lá em Aracaju eu concorri, minha turma era praticamente toda de baianos. Né? Então, assim, hoje a gente tem diversas faculdades e universidades que têm direito, né? Mas não é um curso fácil. Né? Exige muita leitura e também depois a prática, né? E eu saí da faculdade, embora a gente tenha disciplina de estágio supervisionado no final do curso, a gente saiu meio com medo, assim, eu não tinha estagiado ainda, porque todo mundo queria estagiário com experiência, né? Você perguntar, você estagiou em que área na faculdade? É isso. Durante a faculdade a gente teve a disciplina de estágio supervisionado, que aí a gente atende os clientes, mas foi aquela coisa ainda, a gente tem um pouquinho de medo, não tinha ainda aquela prática mesmo. E aí, como eu comecei a estagiar, estagiei no 6º semestre. E aí, meu primeiro estágio foi na Petrobras, não foi em escritório. Então, eu estagiei na Petrobras, fiquei lá quase 2 anos, depois eu estagiei no Banco do Brasil, na Caixa, e depois no Banco do Brasil. Então, foram estágios em órgãos públicos, né? Então, é diferente da prática da advocacia de escritório. Embora eu também, na Petrobras, na Caixa, eu ia para a Justiça Federal, mas eu ia com outra posição, é diferente do advogado militante, né? Então, quando eu fui advogar mesmo, teve coisas que eu aprendi na prática, né? Aquela coisa a gente fica com receio de a primeira audiência, o que falar, onde sentar, o juiz senta aqui, o outro senta ali, onde é que a gente senta. E coisas que... formalidade também, né? E isso pela formalidade, e que muitas vezes quem é formado pode até achar que é besteira. Não, mas assim, hoje eu conheço pessoas que formaram depois, e quando eu fui explicar essas pessoas, eu expliquei o básico mesmo, assim. Ou você vai sentar ali, você vai procurar isso, e você vai alegar o quê? Aí como é que você se portava oralmente? Isso que às vezes os outros não explicam porque acham que é besteira, mas é importante. E a confiança você vai adquirindo com o tempo. E assim, quanto mais você advoga, mais você vai aprendendo. A cada processo você tem que parar para estudar, porque às vezes as pessoas acham que é advogado formou, estudou direito civil, trabalho, penal, sabe tudo de direito. E não é assim, né? A gente tem um conhecimento geral, mas o direito está sempre mudando, as leis estão modificando, então não é demérito você parar e dizer que você vai consultar uma lei, verificar se ela está em vigor ainda ou não, né? Então a gente está sempre aprendendo, né? Então, fora que imagina que cada caso é um caso, né? Ainda tem essas particularidades de que não, mas para tal caso teve isso, né? E às vezes também o cliente pensa assim, mas meu amigo entrou com essa ação aqui, conseguiu isso aqui. Por que eu não consegui? Aí assim, você tem que ver, cada caso é um caso, cada situação, né?
cada pessoa, e além disso tem entendimentos, né? Porque o direito não é estático, né? Ele tem a modificação. O juiz, ele tem um livre convencimento, né? Então, não significa que ele tem que julgar igual ao outro, embora a gente saiba que tem jurisprudência, tem aquelas decisões que são reiteradas, que pode servir de embasamento para a sua. Ele não é obrigado a seguir necessariamente aquela linha, né? Formal. Então, é uma profissão a advocacia, né? Que você vai aprendendo com o tempo. E muita gente também pensa hoje em cursar o direito, porque linka também com o quê? Com o concurso público, né? Ah, vou fazer porque eu cursando direito eu consigo... Passo logo em todos os concursos públicos, porque normalmente a maioria cai, né? Tem direito. Tem muito concurso de juiz. Eu estou quase fazendo direito, só para poder passar em concurso. Tem que estudar muito. E também tem gente que diz, eu vou fazer direito, então, porque você formou em direito, por que não pode concurso de juiz, concurso tal? Tem que ter muito estudo, muita dedicação, porque hoje o nível de dificuldade dos concursos é comparado, né? Ele é feito também, porque tem muitos profissionais hoje, né? Então, para você passar num concurso, a depender do concurso público, e os da área jurídica, assim, muito conteúdo, você precisa estudar muito, né? Então, é um curso que exige estudo. Por isso que se tiver alguém que diz assim, não vou fazer o direito porque também está muito concorrido, mas se você estudar, se você se dedicar, você consegue, né? Sim. Consegue porque não é só o concurso jurídico, todos os concursos hoje estão muito concorridos em razão da questão da estabilidade, né? Tá todo mundo buscando a estabilidade. Mas eu acho que com esforço, com dedicação, a pessoa consegue o espaço dela, né? Consegue ir galgando, né? Também acredito muito nisso. E quando a gente quer, se dedica, se esforça, busca caminho, a gente consegue. É verdade, é isso mesmo. É só pensar que o não é um não é um sim, é porque você está no caminho certo. Se você quer, você tem que continuar. Isso mesmo. Né? Então, assim, é bem por aí mesmo. E você, Aline, me conte, você trabalha na Prefeitura de Camaçari, né? Hoje lá, e você você é doutora em duas faculdades. Então, assim, através dessa formação, você consegue também fazer, além da consultoria, você conseguiu passar no concurso, você consegue hoje ministrar duas faculdades. Você dá curso sobre quais assuntos na faculdade? Hoje eu estou atuando, né? Hoje eu sou tutora. Tá. Eu sou formada também em história. Mas para entender um pouco o meu percurso profissional hoje, tem que entender meu percurso de vida, né? Então, eu já fiz muita coisa, eu não sou, embora eu seja vaidosa assim de arrumar, eu não sou vaidosa em trabalho, né? Então eu já trabalhei em eu dava banca, né? Eu comecei dando banca, e aí antes eu fiz reda, né? Eu fui reda no Procon, que é contrato temporário. Porque quando eu comecei, assim que eu formei, e logo depois eu engravidei, fiquei um tempo fora do mercado, quando eu voltei para estudar, eu percebi a grande concorrência, né? Os concursos muito difíceis, assim. Então eu fiz o processo seletivo temporário para o Procon, para atuar no Procon, e foi, assim, incrível, né? Porque lá a gente trabalhava na coordenação técnica e a gente elaborava as decisões sancionatórias e a superintendente, à época, de lá do Procon assinava, e eu aprendi muito. E como eu sou inquieta, à época teve um processo seletivo também, reda, para professor, e nessa época ainda podia lecionar de acordo com aquela área. Eles não era exigido apenas a licenciatura, eu não tinha ainda licenciatura. E aí, como eu sempre gostei também de história, eu fiz à época esse processo seletivo para poder ensinar história. E fui chamada. Mas, como o Procon eu era temporária, e eu estava fazendo vários concursos, eu fiz o concurso à época, abri o concurso para a polícia, e aí eu falei, vou fazer aquela estabilidade, porque eu quero estudar para poder ter uma estabilidade, estar tranquilo para poder fazer o concurso que eu quero. Todo mundo na minha família, todo mundo foi contra, né? Ninguém queria. Eu escolhi, porque à época o bombeiro era da polícia. E aí eu fiz para o bombeiro. Eu não sabia como era. Não ter militares na minha família, não sabia. Fiz, e aí me chamaram, então eu fui para fazer a formação de militar. E posso dizer que foram, assim, os anos que eu fiquei lá no bombeiro foi uma experiência incrível, assim. Aí muita gente vai dizer, mas não tem nada a ver com direito, inclusive muita gente me criticou, porque você vai largar. Falei, gente, eu vou sair do salto para poder, eu sei, para o bombeiro, para militar. Falei, gente...
é uma profissão digna como qualquer outra, né? Então, assim, é, eu não sou estável lá no Procon, eu não era estável, né? Então eu tenho que buscar minha estabilidade. E é uma profissão digna. E eu aprendi muito. Eu não tiraria nada da minha experiência de vida. Porque os anos que eu passei no bombeiro, eu aprendi muito como experiência de vida. Porque às vezes a nossa formação como pessoa humana, né? Não passa só pela formação que a gente tem na faculdade. As experiências de vida, elas vão servindo para moldar quem a gente é, né? Para moldar quem a gente é. Então, assim, o que eu vivi no bombeiro me ensinou muito, porque você vai para a ocorrência, você lida com vida, com morte, com perda de patrimônio às vezes, e aí cada situação daquela ali a gente se põe, a gente aprende, né? A gente desce do salto, a gente se vê como nós dependemos um do outro, e cada vivência me enriqueceu, né? Então eu não retiraria nada do meu percurso, porque se hoje eu estou. Aí que Camaçari também foi outro exemplo. Se eu estou no Camaçari hoje na prefeitura, eu estou do jeito que eu estou, porque eu precisei passar por essa experiência de vida, né? E assim, eu entrei em Camaçari, tive que judicializar para conseguir entrar, fiz concurso para a carreira de analista de controle. Eu não sabia nem o que era, assim. Eu li um pouco, entendi um pouco de controle bem, mas não sabia bem a fundo o que seria, né? Controle. Mas quando eu entrei, foi que eu realmente aprendi assim, a importância do que é a controladoria para o município, para a administração pública de modo geral, né? Que vai se responsabilizar pela fiscalização dos gastos públicos. É um coração, né? Do município, do estado, né? Enfim, do ente, de modo geral. É um coração, então, responsável por gerir, por fiscalizar. E aí eu aprendi muito também. Então, eu acho que hoje o que eu sou atuando na prefeitura, na controladoria, eu sou porque eu passei pelo que eu passei no bombeiro, né, pelo que eu vivi antes na minha vida militar. E aí sim, então e depois que eu saí da minha parte da educação, eu fui fazer licenciatura, fiz uma licenciatura para quem era graduado, fiz a licenciatura em História. E falando em oportunidades, né, quando eu estava no Procon à época, e foi possibilitado para que a gente fizesse curso, para que a gente se capacitasse, mesmo a gente sendo REDA, eu fiz um curso de tutor à época, porque nós fomos fazer um curso em Brasília, e aí eles chamaram para ser tutor da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que à época, hoje nós temos a Secretaria Nacional, né, do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça. À época não existia ainda. Era só o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, que era aquele órgão central, né, todos os PROCONs do país, né, os PROCONs estaduais, municipais, eles se reportavam a esse departamento, né? Que à época criou tanta visibilidade que quando chegou no governo Dilma, depois ela criou a Secretaria Nacional do Consumidor. Então eu aceitei o convite para ser tutora online da Escola Nacional. E aí fiz o curso, não era remunerado, eu fui por aprender mesmo, depois de 3 anos. Quando eu não estava mais lá, terminou a vida remunerado, eu fiquei muitos anos trabalhando com ele. E aí eu aprendi o que era tutoria, EAD, em 2010, foi que eu fui aprender a questão do ensino remoto, no ensino à distância. Eu aprendi dessa época. Então, foi outra vivência que foi importante. Meu lado profissional, tanto na área de direito, não deixa de estar vinculado à questão da educação, né? Então, são 2 áreas que eu amo, que é a área da educação e a área jurídica também. Tá tudo interligado, né? Então, por isso, por essa minha experiência de vida, foi que eu pude hoje estar, né, como tutora no projeto Saúde com a Gente do Ministério da Saúde, e hoje como tutora da pós-graduação EAD de Direito da Unijorge, assim. Foi essa vivência, nesse acúmulo de vivências, assim. Eu sou multi, né? Então eu gosto, assim, de me envolver, então acho que é isso. Ai, não tô ouvindo, Maíra. Muito bacana esse exemplo que você está dando, né, a respeito das vivências, pelo seguinte, a gente também tem algumas pessoas têm esse conceito errado de que me formei, saí pronto para trabalhar, saí pronto para o mercado, e aí a gente vê que quando a gente se
trouxe aí a questão do concurso do bombeiro, essas atividades do bombeiro e coisa e tal, que você vê que tudo, né, Aline, veio a somar a sua carreira. Então, assim, é muito importante, porque as pessoas pensam que é só, como é que chegou lá, como é que hoje ela está naquela situação de trabalho, né? A gente sempre tem isso. Mas fulana, com a vida para ela foi mais fácil. Mas ela teve... E não vê que a gente passou por todas essas questões, né? E que nos fortaleceu, e que o bacana... parabéns pelo seu posicionamento também, de você valorizar cada suor de tudo isso, né? Cada aprendizado que você teve de tudo isso, das pessoas que agregaram conhecimento a você, que fizeram você amadurecer enquanto pessoa e profissional, porque a vida é isso, é um ciclo que a gente vai encontrando pessoas, encontrando oportunidades, a gente vai agregando, né? Eu preciso entender isso, que não existe, às vezes a gente pensa assim, é competição, ou querendo ser melhor que o outro. Não, gente, um ajuda o outro, um vai aprendendo com o outro, e a gente vai, né, conquistando nossas coisas e amadurecendo para alcançar o objetivo que a gente tem na vida. Então... vai somando, eu acho que você ajuda o outro, você aprende também, né? Então, essa questão da concorrência, né? Assim, não. O sol que vai brilhar para outra pessoa, né? Pode brilhar para mim também. Então, você ajudar o outro, você não vai significar que você vai perder espaço por isso, né? Ao contrário, você aprende muito, né? Aprende muito, exatamente. Aline, então, assim, eu deixei uma caixinha de perguntas, né, no Instagram, e aí eu recebi algumas perguntas, mas muitas foram repetidas, ou tinha a ver com a mesma coisa, só escreveram com formas diferentes, mas que tinha o mesmo objetivo na pergunta. Então, eu linkei aqui 3 para poder falar com você, apesar de que você já falou sobre alguns pontos, mas só para a gente manter a tradição das 3 perguntas, né? A primeira pergunta que eu linkei aqui dos seguidores foi: quais áreas do direito você considera que estão em alta atualmente hoje? O que você acha em direito que está em alta? Pelo que eu tenho lido, apesar que a gente já viu que a pessoa tem que fazer o que a pessoa sente que tem afinidade, né? Mas fizeram muito essa pergunta aqui, e aí eu fiquei, vou perguntar. Vou repassar a pergunta para quem sabe. Tem que pensar, e assim, se a pessoa pensar que, quando você fala as áreas que estão em alta no direito, você tem que pensar também que são áreas muitas vezes novas, você tem que pensar que você vai desbravar, às vezes, um percurso, né? Porque você tem que entrar em uma área, às vezes, que não tem profissionais para estar atuando. E se você se especializar naquela área, você tende a ter que você ter um destaque, né? Então, eu participei de um curso, acho que foi início do ano, final do ano, não lembro bem, que era justamente, envolvia direito digital, né, e entretenimento. E foi muito interessante, um curso que foi ministrado pelo ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. E falava justamente sobre direito digital. Como nós estamos vivendo essa era das redes sociais, né, influências, então, e novas relações de trabalho através da rede, e embora a gente veja as pessoas ali trabalhando e com imagem, tudo, elas precisam regulamentar isso, né? Tem que ter contrato, né? Não é algo simples. Então, por mais que não seja, e não tenha ainda sido regulamentada essa questão do direito digital, tem projeto de lei, 2 projetos de lei correndo, mas não tem ainda uma lei que especifique essa questão dos influencers, né, enfim. Mas é uma área que o profissional que se ele gosta, a área de direito digital é uma área com muitas possibilidades, se ele estudar e se dedicar. E entrar, de repente, atuando como assessoria desses profissionais que estão aí no mercado, né, que precisam desse suporte dos influencers, porque eles trabalham com a imagem dos contratos e a publicidade. É importante eles serem bem assessorados, que é outro tipo de relação, né? Então, essa é uma área que eu vejo como sendo muito promissora. Também, essa área que eu atuo, que é de controle, mas essa parte de compliance, que as empresas estão preocupadas em conformidade, em ter sequados, em respeitar as leis, né?
Então, essa parte do direito também é uma área que eu vejo com muito promissora. Você trabalhar assessorando as empresas para atuar de acordo com conformidade, com a legalidade, respeitando padrões, a questão de você ter um código de ética, enfim. É uma área também muito importante, muito interessante para o profissional que ele planeja entrar. E outra área que não é nova, assim, mas que é uma área que eu penso que também tem um mercado, é a área de direito ambiental, porque vai envolver a você trabalhar de repente com assessorias de licenciamento e obras, licenciamento ambiental. É uma área também muito promissora, eu penso assim, que vai todas vão precisar, você vai precisar estudar, você vai precisar talvez buscar entendimentos, né, estudar muito a fundo para defender seu cliente, mas eu penso que são áreas interessantes. E as tradicionais do direito que todos atuam. Tem um próprio direito civil, tem um consumidor também, embora a gente viveu no país um momento assim em que para o consumidor mais fragilizado assim, não foi um momento tão fortalecido como anos atrás, mas mesmo assim não deixa de ser também uma área interessante. Qualquer área que você vá atuar, né, é necessário que você estude, que você se capacite e esteja sempre buscando, né? Porque o direito ele modifica, né, as decisões, elas não são, às vezes o que ela vai modificando, né? Tem uma jurisprudência sobre aquilo, vem de repente sumula aquilo, então você precisa estar sempre buscando os entendimentos das cortes superiores sobre o assunto. Então, é uma área que vai necessitar o direito, sempre você tem que estar estudando. E também efetuando conversas, trocas com colegas, né? Aprendendo, a gente aprende quando a gente conversa com os outros, né? Então... Verdade, o network, né? É isso, a troca, né? Exatamente. Vamos lá. Aí a outra pergunta que eles fizeram aqui. Para quem pensa em focar em concurso, né, que você falou até isso, é muito difícil passar. Muita gente perguntou sobre essa coisa do concurso. Porque assim, Aline, eu fiz alguns realmente agora nos últimos meses aí, e realmente a gente percebe que o direito... Eu falo assim, gente, devia ter dado na escola isso aí, porque desde a época da escola, porque sempre tem muito embasamento com relação ao direito administrativo. Claro que cada órgão tem a sua própria, como é o nome? Jurisprudência, acho que é isso. Cada órgão E aí tem suas leis, né? tem suas próprias leis. Então, assim, a gente realmente tem essa sensação de que quem faz direito tem a possibilidade de passar mais facilmente. Não sei porquê, a gente realmente tem isso. E aí eles perguntaram se está muito difícil de passar em concurso, mas eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Que é a questão de dedicação mesmo, que você falou. Né? Dedicação, estudar mesmo para poder passar, independente do curso, né? Porque está concorrido para todas as áreas. Então, assim, né? Todo mundo em busca de estabilidade, porque a situação do país não está nada bom, nunca foi bom, né? O Brasil é um país extremamente desigual, né? Desigual, e assim, está cada dia mais difícil a questão de sobrevivência, tudo crescendo, está todo mundo realmente querendo, então a concorrência está alta mesmo. Então é questão mais de dedicação, de estudar mesmo. Quando eu comecei a participar de concursos, eu estava ainda na faculdade. E eu me lembro bem que o nível das provas era outro nível. Eu fiz concurso para nível que exigia só o nível médio, e era outro nível. Hoje a gente pega um concurso de nível médio, qualquer esfera, né? Um concurso que seja do município, um concurso do estado, um concurso federal, o nível altíssimo, assim, né? O nível da elaboração das questões, tudo, como forma de, na verdade, de eliminar através daquilo ali, né? Às vezes é muito complexo por isso. E é reflexo dos problemas que a gente vive, porque quando eu fui estagiar na Petrobras, eu me lembro que à época tinha um advogado lá, que ele já era advogado, eu estagiei em 2001, ele já era advogado, quase 30 anos de advogado da Petrobras. E aí ele dizia que quando ele formou, que ele fez o concurso para a Petrobras, que ele entrou, ele foi visto como alguém que não queria saber de estudar, porque o concurso à época era algo assim, né? Porque a pessoa, realmente o status era você advogar, abrir seu escritório e tal.
E com o tempo, com as dificuldades sociais, todo mundo, e a questão da precarização do trabalho, todos buscaram uma estabilidade, né? Muita gente buscando estabilidade. E aí, ao mesmo tempo, a gente viveu de 2010 para cá, assim, uma valorização do serviço público, né? Em remuneração, em todas as esferas. Assim, melhorou muito a questão da remuneração. Então, e a estabilidade, todos correram para isso. Então, não tem como o serviço público abarcar todos, né? Abraçar todos. E aí, a dificuldade vem disso, né? De provas mais difíceis, não independente de qual seja o concurso. Às vezes, um concurso nível fundamental, a gente olha assim um nível muito difícil, preliminar. E mesmo para quem é da área jurídica, se não estudar, tem tudo é estudo. Então, me perguntaram, uma pessoa da minha família me perguntou, que tem uma sobrinha que passou em Direito agora, vai cursar na UNEB, ela me perguntou assim, Tita, que é meu apelido, Tita, me diga uma coisa, o que é que você recomendaria? Ela quer ser promotora até. Eu falei, olha, estudar. Desde que ela entre, desde que ela entrando na faculdade, ela já começa a estudar. E ter uma rotina fixa de estudo. Porque a pessoa estudando, se dedicando, consegue passar. Eu posso assumir que não foi o que eu fiz. Aquela coisa da correria, deixava para estudar perto da prova, aquela correria de faculdade, de quem está na faculdade, né? Mas se você cria uma rotina, e tal, nós não somos muito ensinados a ter uma rotina de estudos, né? A gente era importante que a gente tivesse. Se você cria uma rotina de estudos no direito, assim, você tem uma grande chance de você sair e não demorar muito para ser aprovado. Estudando muito, tem que ter uma rotina. E aí, o seu tempo de estudo, seu tempo de dedicação de estudo tem a ver também com o concurso que você vai prestar. Tem concursos que são mais complexos, né? Que tem muitas matérias de direito, os concursos da área jurídica, os concursos para magistratura, concursos para Ministério Público, vai exigir uma dedicação muito grande, porque tem um material, leis, eles pedem cada dia mais leis. Às vezes tem várias etapas, prova objetiva, prova subjetiva, prova oral, então exige uma dedicação e muito estudo. Então, o caminho é o estudo e não desistir, né? Eu falei do concurso da área jurídica, mas outros concursos, como você citou, que fez, você falou, meu Deus, só tinha direito, também exige estudo. E aí eu posso comentar esse clichê que acham que quem é da área jurídica sabe tudo. Você perceber, você pega o concurso fiscal mesmo, para auditor, que tem matéria de direito. Mayra? Oi, Verdade. travou, né? Aí, a outra pergunta que eles fizeram, né? O que é que você aprende fazendo? O que é que você entende de valioso, né? Em aprender com esse curso de direito, né? O que é que você vê de maior valia dentro do curso de direito, né? O que é que você aprende, de fato? Eu acho que eu, com direito, aprendi os meus direitos primeiro, então, das pessoas também. E o direito, ele tá em todas as situações da nossa vida, né? Em todas as situações, assim, às vezes situações pessoais, não só de trabalho. Então, o que a gente aprende na faculdade, digamos, a gente estuda direito constitucional, 1, 2, então, quando você estuda a Constituição, que é a lei maior do país, que você vê ali os direitos sociais, você vê que todos são iguais perante a lei, aí você diz, não quer força formalidade, mas você aprende, na verdade, a essência daquilo aí, você aplica para a sua vida, né, pessoal, e para o relacionamento com os outros. E aí você vai aprender sobre o direito penal, né, sobre os crimes, e como servidor público tem uma parte do servidor público. Então, o direito, você vai aprender vários ramos do direito, trabalho, previdenciário, consumidor, ambiental. E aí permite para você não só ter uma formação para você ganhar o dinheiro, né, se sustentar, mas uma formação humana mesmo, sabe? Claro que eu fico satisfeita quando você tem um cliente que você ganha, né, de dinheiro, mas quando você resolve uma situação
e você consegue provar a sua ideia e você consegue ganhar, né, consegue o êxito para um cliente, é uma satisfação enorme. Então, hoje, menos, né? Mas, assim, eu também costumo sempre estar aquela pessoa que as pessoas mandam, por favor, dá uma olhadinha nesse contrato aí. As pessoas que todo mundo manda mil coisas para mim, assim. Então, você tem uma função social, né, do direito, assim. Não é só a questão da remuneração, do ganhar o dinheiro em si, né? E aí, talvez é o que falta a muitos profissionais, né? Porque toda a profissão, eu estava conversando isso hoje com um cliente meu, que estava mandado de segurança de um concurso. Eu estava dizendo a ele, você como professor, a gente reclama tanto da questão das dificuldades do país, né? Mas como é que você se porta? Cada um tem sua responsabilidade, né? Então, eu acho que é isso. Isso de me permitir aprender para mim, como carreira, para minha vida e para ajudar pessoas também, né? Que no final é isso, a gente depende um do outro e não tem como você dizer, vou viver só para mim. Não. A gente precisa do outro, né? Então, é isso. Para mim foi uma profissão que me mostrou a questão humana, né? Então, assim, é essa a visão que eu tenho. Verdade. É isso mesmo. Que bom, né? E obrigada, viu, Aline? Obrigada mesmo. Foi muito bacana te conhecer Gostei. e ouvir tudo isso aí, de sua vida, de sua trajetória. Foi muito bacana. Eu espero que as pessoas que estiveram aqui, a live fica salva no Instagram, Aline, porque as pessoas que não puderam, tem muita gente que fala assim, oh, deixa salvo, porque depois eu vou assistir. Aí depois você vai acompanhar que realmente vai ter mais pessoas assistindo. E eu vou te dar esse retorno, né, desse pessoal assistindo também. Podem comentar lá e deixar alguma pergunta para você, se quiser, ficou com alguma dúvida, quer esclarecer alguma coisa, também pode fazer, tá? Mas foi muito bacana mesmo, viu? Muito obrigada pelo seu tempo. Feliz demais de poder estar aqui como profissional, como mulher negra, né? Como a representatividade. É importante mostrar para as pessoas que sim, nós podemos, nós temos capacidade. Não vai ser fácil, assim. A gente tem que. É um leão por dia, né? A gente vai, mas assim, com esforço, a gente consegue, né? E tem que ter o esforço, a dedicação. Então, eu estou muito feliz, assim, que eu espero que minha história possa inspirar, né? Pessoas, assim, a não desistir, né? Coisa vai. Então, Com certeza, principalmente esses dois pontos que você falou, que também é bastante importante, né? Por ser uma mulher negra, né? Por ser mulher, e depois por ser mulher negra, né? E por ter sempre que lutar muito para ter alcançar o que você quer, né? Nada foi fácil, mas tudo até somou porque a muito. gente sabe Mas que tudo é muito somou mais, nós muito. somos mais cobradas, né? Oi? Nós somos mais cobradas também. Nós somos Sim, mais cobradas. Hoje eu estou num cargo, né? Lá na prefeitura. Assim, a gente percebe que sem querer analisar essa questão, não é mimimi, né? É uma realidade, de fato. Se espera tudo que, quando é para o negro, tudo é muito mais, a cobrança é maior, né? Você tem que ser perfeito, você tem que, né? Há todo um caminho que a gente tem que percorrer que não é fácil. Não é mimimi, é uma coisa que quem vive sabe. E você ficar falando disso constantemente é meio chato, é incômodo. Como pessoa humana mesmo, né? Só que a gente tem que se sim, superar, né? E verdade. não desistir por isso, não encarar isso como sendo algo que vai te fazer desistir, mas como, de fato, se superar. Que no problema não está em você, está nas pessoas, né? E Exatamente. eu vi tanto isso no bombeiro, né? Quando a gente chegava na ocorrência lá, que eu via as pessoas estendidas assim, você olhava a pessoa perfeita, mas já estava em óbito ali. Aí você dizia, meu Deus, a gente tão cheio de vaidade, tão cheio de coisa. E a gente passou por uma pandemia, né? A gente viu isso, né? Passamos por uma pandemia que nós não somos, não importa o dinheiro que você tenha, claro, enfim, você tem uma luta profissional, é válida, mas você não pode perder o caráter humano, né? Então, eu acho que a gente tem que lutar, tem que insistir, vão ter dificuldades, mas a gente vai superando, né? Superando. E no final das contas, é sempre que eu digo assim, qual é o legado que você quer deixar em termos pessoais? Não estou falando só profissional. Pessoais.
né, para as pessoas? Assim? O que é que você quer deixar? Você, aquela pessoa que vai partir e vai deixar aquela sensação, poxa, fulano foi uma pessoa, sabe, com amor, com carinho, vai ser aquela pessoa odiada, que às vezes construiu todo um patrimônio em vida, riqueza e tal, mas como pessoa, né? E isso é um acúmulo. Então, Verdade. com experiência profissional, com o pessoal, você vai, e sua história de vida vai servir para outras pessoas. Então, eu sou uma pessoa que eu ajudo muito assim, as pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas. Eu gosto de compartilhar edital. Se eu pudesse, todo mundo fazia curso. Quando eu vejo um curso e a cara de uma pessoa, eu mando para outra pessoa. Parei mais de fazer isso, porque senão cada vez eu sentia, poxa, a pessoa acha que eu tô até querendo insistir que ele faça curso, mas eu via, eu mandava edital, eu ficava, pô, a sua cara. Eu gosto de ajudar, eu me sinto bem, eu festejo, eu fico feliz com o crescimento do outro, né? Eu me realizo nisso. Não é clichê, é difícil hoje em dia, mas cada um faz sua parte, né? Verdade. E eu acho que a carreira profissional também é para isso, né? Para nós sermos melhores também, né? Com É isso. certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se que a gente estava falando e as pessoas estavam falando. Ah, tudo Perguntaram se eu bem. estou no grupo. Val, Luiz, Não estou Claudinha, ainda. Divaldo, muitas pessoas, Vera, Boa obrigada por noite. estarem aqui participando comigo e com a gente, né? Obrigada. Muitas palmas. Vocês são um diferencial. A Aline maravilhosa, também achei, muito maravilhosa. Não consegui, a meu bate-papo, não consegui ver do início, estarei vendo a gravação. Isso, a gente vai deixar a gravação aqui para vocês acompanharem, tá? Vai ficar salva. Então é isso. Vocês são um diferencial. Amei essa frase aqui que alguém colocou, porque esse é um dos objetivos. Você falou do legado, né, para encerrar, e eu falo sobre isso também, que a gente fazer diferente, né? Verdade, verdade. Buscar fazer a diferença realmente, fazer algo inovador, buscar fazer diferença, pensar mais no próximo e se autoajudar, né? Claro que sem esperar, né, Aline? A gente faz sem esperar, mas a gente, né, a gente espera que sirva sempre o exemplo, né? Então, obrigada. Acho que dá para a gente encerrar a live de hoje. Mais uma vez, eu quero agradecer demais por você ter achado esse tempinho para falar comigo e com o pessoal que está aqui. Parabéns por tudo que você é, por essa mulher que você é, tá? Pela sua trajetória de vida, tá? Que fica esse exemplo para todos nós aqui, para mim, para todo mundo que for assistir a live, de que a gente precisa realmente estudar, focar no que a gente quer, não desistir, aceitar as coisas como forma de agregar a gente no nosso lado pessoal e profissional. Acho que foi algo que você falou bastante. E que vamos seguir, né? Vamos seguir acreditando, buscando o que é possível e não temer os obstáculos. É isso. Às vezes a gente meio fica um pouco, né? Mas não pode desistir, né? Tem que continuar insistindo, né? Tem que continuar tentando, se é o nosso sonho, né? Então tem que ser forte e perseverante, né? Verdade. É isso. Obrigada, viu, Aline? Eu vou encerrar. Boa noite, gente, a todos. Obrigada por terem vindo. E eu vou deixar a live. O pessoal está pedindo que, dizendo que vai assistir quando a live estiver salva. Eu vou colocar lá no Instagram. Pronto. Beijo, gente. Beijo, Aline. Fica com Deus, viu? Obrigada, viu, Maria, pelo convite. Gostei muito. Eu que agradeço. Viu? Tá bom. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.